Bom, pessoal, vamos agora para o nosso segundo vídeo do dia de hoje. E a questão, lógico, é a tensão entre Irã e Estados Unidos, né? A tensão continua crescendo, não sabemos se essa tensão vai levar para um acordo ou para um confronto. Trago a seguinte matéria sobre a questão. Os ataques do Irã ameaçam esgotar os estoques de armas dos Estados Unidos e colocam as tropas dos Estados Unidos em risco. Então, um fator, e já falamos várias vezes sobre isso aqui, que atrasa a decisão do governo Trump é o poder de fogo que o Irã tem para responder. Diga-se de passagem, o que essa matéria do Portal Político coloca, e não é um portal pró-Irã, muito pelo contrário, né? Quem conhece o Portal Político sabe disso. O que o portal Político coloca é que os estoques de munição antimíssil dos Estados Unidos, eles não suportariam um confronto com o Irã. De forma que, se os Estados Unidos entrarem nessa empreitada aí, podem ficar comprometidos para outros frontes. Então, o grande risco dos Estados Unidos aí é esse também, dentre outros. Aí, a partir do momento em que os Estados Unidos gastam em várias frentes as suas munições e o seu ecossistema produtivo do complexo industrial militar não acompanha isso, e já falamos várias vezes sobre os problemas que o complexo industrial militar dos Estados Unidos tem para manter a demanda, que vão desde questão técnica até problemas de ordem político-institucional, contratos superfaturados, relações podres entre público e privado e assim por diante. A partir do momento em que gasta muito e o ecossistema produtivo não acompanha, existe um problema desse tipo. E se tem uma coisa que os variados confrontos acabaram revelando, e a gente falou muito sobre isso quando discutimos a questão da guerra da Rússia contra a OTAN, que acontece na Ucrânia, o que é chamado oficialmente de guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Mas a gente sabe que a coisa não é bem assim, a OTAN está ali atuando diretamente. Uma coisa que ficou muito clara é a debilidade que a OTAN tem na sua logística. De forma que, se começar um confronto com o Irã, e não há munição, eu já até comentei sobre isso recentemente com vocês, né, que numa outra matéria, inclusive da mídia israelense, fruto de uma posição ali da inteligência israelense. Eu até falei para tomar um pouco de cuidado com a avaliação desse tipo de posição, porque, embora tenha sim um lastro na realidade, que são as debilidades, né, dos Estados Unidos e da OTAN no geral em termos de logística bélica, elas também podem mascarar um ataque que está para acontecer, e aí existe um trabalho informacional dando a entender que não vai haver ataque porque existem debilidades e medos, né? Então é preciso botar muito em perspectiva essa questão aí, assim como essa matéria também. Mas é lógico que o lastro disso aí é verdadeiro, são problemas que a OTAN tem no seu ecossistema produtivo, isso já foi devidamente demonstrado, né? Mas o que a matéria colocou recentemente, eu discuti com vocês da mídia israelense, é que os Estados Unidos não suportariam ali, em termos de oferecer suporte, mais do que 4 ou 5 dias de confronto com o Irã. De forma que, passado um certo tempo, as bases dos Estados Unidos ficariam vulneráveis e Israel como um todo também. Então, o ponto é justamente esse. Então, se não foi tomada uma decisão ainda, e setores comentam que o Trump está muito ansioso porque o Irã não está se dobrando a ele, e ele gostaria que isso acontecesse mais rapidamente, tanto é que ele vai enviando cada vez mais equipamentos, aumenta a retórica do terror, e o Irã segue dizendo que não vai fazer o que ele quer, que é aceitar um acordo ruim. E a tensão se avoluma, o Irã não se dobra, e o Trump não tem uma rampa de saída para isso, né? Tanto é que existe uma discussão interna, segundo fontes nos Estados Unidos, que não se sabe exatamente que molde terá esse ataque se ele ocorrer. Se será uma operação em larga escala e de maior duração, ou se será uma tentativa de um ataque direcionado ou de ataques direcionados para tentar gerar um impacto psicológico maior. Algumas fontes colocam que o Trump prefere ataques direcionados contra instalações nucleares e contra lideranças iranianas, né? E lógico que nesse bojo aí devemos colocar o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, que aparece na foto ao lado do Pezeshkian, que é o presidente do Irã. À direita, o Ali Khamenei, líder supremo. À esquerda, o Pezeshkian, que é o líder iraniano. E assim como se falou durante aquele contexto de protestos que poderia haver um sequestro aí
de uma figura importante. Não, na verdade, o que se aventou ali foi de uma figura importante, ninguém falou do Ali Khamenei. Eu é que comentei aqui que poderia ser o Ali Khamenei por causa do impacto simbólico disso, né? Então a questão é justamente essa. Tentará os Estados Unidos assassinar o Ali Khamenei? Tentará o Israel e os Estados Unidos sequestrar o Ali Khamenei? Porque assim, uma coisa é sequestrar o Maduro na Venezuela, outra coisa é sequestrar o Ali Khamenei no Irã. São situações completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Diga-se de passagem, já que eu trouxe a foto aí do Pezeshkian, até por isso que eu coloquei a foto, tá? Foi por esse motivo que por esse assunto que eu vou discutir agora com vocês. O Pezeshkian, que é o presidente iraniano, que é uma figura moderada, tá? É uma figura moderada, está ali justamente por isso, né? Pôde concorrer e participou e venceu as eleições justamente porque os setores políticos de poder no Irã viram nele um papel instrumental, que é a possibilidade dele ser uma ponte de diálogo com rivais do Irã. Justamente por isso ele sempre apresenta a sua... Sempre que é para abrir portas, aparece o Pezeshkian com a sua posição que é moderada, tá? É uma posição moderada. O Pezeshkian falou algo que não surpreende vindo do Pezeshkian. E até porque ele pautou a sua fala numa realidade. Ele disse que o Irã não produziu nem produzirá armamento nuclear porque o Ali Khamenei não tem intenção e não é a favor da produção de armamento nuclear, e basta a gente ver que um decreto que foi assinado pelo Ali Khamenei, ele trata justamente disso, que é a proibição do uso de armamento nuclear. Aí tem divergência sobre isso, tá? Aí é que é o ponto. Porque alguns setores apontam que a questão é só o uso de armamento nuclear, mas que não teria nenhum problema, segundo esse decreto aí, proibindo a questão do armamento nuclear, a produção e a manutenção desse armamento para dissuasão. Agora, outros setores colocam que proíbe inclusive a produção. Então, tem interpretações diferentes sobre esse decreto aí que foi assinado pelo Ali Khamenei. Mas o que o Pezeshkian está colocando, mesmo que haja, né, divergência, está dentro de um bojo de realidade, que é a posição contrária do Ali Khamenei, né, e vários setores políticos e religiosos no Irã em relação a armamento nuclear. Estou falando a respeito da posição de figuras no Irã, tá? Porque se a gente compara a posição do Ali Khamenei com a posição, por exemplo, uma comparação esdrúxula, tá? A posição do Ali Khamenei sobre armamento nuclear com a posição do Kim Jong-un, a gente vê uma senhora diferença aí. Enquanto o Ali Khamenei, eu já vou colocar algumas posições aqui do Kim Jong-un sobre armamento nuclear, né? Coisas que ele falou recentemente. Enquanto a posição do Ali Khamenei é crítica em relação ao armamento nuclear, justamente por isso o Irã sempre manteve a porta aberta para o diálogo para um acordo nuclear, e o que recebeu no final das contas foi o quê? Foram ataques ao seu programa nuclear, como a gente viu acontecer naquele episódio lá da Guerra dos 12 Dias. Então esse foi o pagamento por essa abertura para o diálogo. Já o governo norte-coreano e a posição do Kim Jong-un é o que? Não, eu vou produzir o armamento nuclear porque isso me garante soberania e garante que eu não seja atacado nem o governo seja derrubado. Aí a pergunta é, o governo da Coreia do Norte foi atacado, foi derrubado? Derrubar o governo da Coreia do Norte está na agenda do Donald Trump? Eu não vejo ele falar quase nada sobre isso. Sobre comparado com o que ele falou no primeiro mandato, ele quase não toca no tema da Coreia do Norte. Eu vi, claro, ele fala algumas coisas, mas isso está muito longe da atenção principal do Trump. Ele mal fala da Coreia do Norte. E o Kim Jong-un, ele não só defende, como defende repetidamente a questão do armamento nuclear. A posição dele é uma posição cristalina, né? E acho que é muito difícil discordar da posição do Kim Jong-un, mesmo que eventualmente alguém discorde de outras coisas que ele diga ou faça. Mas a posição dele é uma posição que qualquer um defenderia em termos de soberania. Enquanto houver países com armamento nuclear, eu vou ter também. Agora, quando todo mundo abrir mão do armamento nuclear, eu abro também. Então, como ele sabe que as potências nucleares não vão fazer isso, por que ele faria? Que ingenuidade é essa de optar por isso? É uma bobagem. Então a posição dele é cristalina, é difícil de alguém discordar justamente porque ela é uma posição óbvia.
Como o armamento nuclear garante soberania, ele terá. Porque se ele não tiver isso, que capacidade ele tem de responder a países que têm armamento nuclear e ameaçam? Esse aqui é um ponto importante, né? E assim como ele fala a respeito da negociação com os Estados Unidos. Bom, quando os Estados Unidos quiserem negociar numa situação de igualdade, respeitando o governo norte-coreano, a gente pode conversar. Enquanto tratarem o governo norte-coreano como uma espécie de pária mundial, não tem diálogo, não tem como dialogar. E a pergunta que eu faço é, tem algum problema nesse raciocínio? Nenhum, nenhum. Tanto no que diz respeito a dialogar em iguais condições, quanto no que diz respeito ao armamento nuclear. Enquanto tiver países que têm armamento nuclear, a Coreia do Norte terá armamento nuclear também. Posição cristalina e correta, né? E aí a lista de assuntos do dia, a lista de vídeos do dia. Estamos no vídeo das 8 horas da manhã, que é essa questão do Irã e dos Estados Unidos, e coloquei Israel no pacote aí também, muito embora eu tenha colocado no meio da conversa a Coreia do Norte, tanto é que eu encerrei falando da Coreia do Norte, inclusive, né? Mas o tema principal foi a questão do Irã, dos Estados Unidos, e lógico, sempre colocando Israel no pacote. E temos ainda, no dia de hoje, mais 3 vídeos, o das 11 horas da manhã, das 14 horas e o das 17. E aí vocês decidam se voltam daqui a pouco para os vídeos ou se por hoje está de bom tamanho. Tivemos às 5 horas da manhã o vídeo ali sobre essa rebelião na OTAN. Então, quem está interessado pode assistir aí também. E aí o momento final do vídeo, né, que é o momento que eu trato das formas de apoiar o canal. É um trabalho independente, todo apoio é bem-vindo. O canal depende basicamente do apoio solidário de quem o acompanha, e eu sou extremamente grato a quem apoia o canal solidariamente. Então, se quem estiver aí assistindo estiver interessado em apoiar, viu que o canal é importante para sua reflexão, para sua compreensão, quer e pode apoiar, estão aí as formas de apoio. Por boleto bancário ou cartão de crédito, pelo Apoia-se, que é um portal de apoio virtual, está aí o endereço, né, o site, o link. Pode ser feito pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Quando vocês escreverem, digitarem essa chave Pix, aí vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Ou podem doar pelo botão Seja Membro, fica embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.